Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo de cultura racional. Estude os livros Universo em Desencanto, pois são os únicos que contêm a energia racional materializada em letras, no mínimo aí 3 horas por dia, para que você possa desmaterializar o habitante do mundo racional que está na glândula pineal. Vou dar sequência na página 16. Depois de preparados por essa cultura e desenvolvidos por essa cultura, dessa forma então, entrando em contato com o mundo racional. Depois de serem recuperados pela fase racional e desenvolvido o raciocínio para se ligar ao mundo racional e entrar em contato com o dono dessa deformação racional. Então tinha que chegar à fase do dono para preparar o animal racional, recuperá-lo e prepará-lo para, depois de preparado, se ligar à divina providência em vida, que é o mundo racional. O dono não podia vir na fase de animal racional, porque o animal racional não tinha condições de entender o que é racional. O animal racional não tinha condições de compreender o que é racional. Então o dono não podia vir na fase de animal, tinha que vir na fase dele, a fase racional. E fizeram milhares de modos para verem se tinham contato com o dono. Somente tiveram contato com o mundo espiritual, com os habitantes do espaço, entre a Terra e o Sol. E muitos se aprofundaram no magnetismo, usando essas forças mirabolantes de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, mas disso não saíram. Não saíram aí do planejamento astrológico. Ficaram marcando passo para a lapidação de todos com essas duas energias, elétrica e magnética. Não podiam atingir o dono por, nesta fase, não ser permitida a chegada do dono, por a fase ser de animal, de origem racional. Então ficaram aí mantendo este encanto, marcando passo na matéria e inventando coisas mirabolantes, fantásticas, de todos os tipos, de todas as maneiras, filosóficas, científicas, e por tudo isso não ser do dono, e sim criado para a procura do dono, é que ninguém nunca foi ouvido nem cheirado. Por isso tudo se encontra nesse estado deplorável de decadência de tudo, porque o dono não era animal e não é animal para se unir ao animal. E por tudo isto, não ser do dono, é que tudo isto vem desmoronando há muito, mas com o tempo, com a evolução natural da natureza, tinha que chegar à fase racional por evolução natural da natureza. Na fase racional, então, entrariam em contato com o dono, que é o mundo racional. E aí está o conhecimento do dono, o conhecimento de cultura racional, para a preparação de toda a humanidade, para se ligar ao mundo racional e entrar em contato com o dono, o racional superior. Não perderam tempo na fase de animal racional, e sim tudo isso serviu para a lapidação do animal racional. Tudo que existiu foi para ver se encontravam o dono, ou ao menos a origem do mundo. Tudo foi necessário para a lapidação de todos. Tudo serviu, tudo foi útil para lapidar. Tudo que é feito com boa intenção é sublime. É um ponto de apoio, embora não seja verdadeiro, mas está apoiado na autossugestão, e a autossugestão domina, fanatiza e embriaga. Tudo isso foi bom para a lapidação. Então agora é que chegou a fase racional, chegou a fase da razão, de saberem o porquê são de origem racional, de saberem e conhecerem a origem dessa deformação racional. Agora é que chegou a verdadeira compreensão de paz e amor, porque é racional. É a ligação de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E a volta de todos ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O término da vida da matéria. Então, no formarem uma opção de caminhos e estradas para encontrar o dono, todos eles diferentes, inventaram e criaram uma infinidade de supostos donos, diferentes uns dos outros, e cada qual foi adotando o seu suposto salvador, e o mundo cada vez mais sem solução, e esses salvadores, olhando para toda essa calamidade,
sem nada poderem fazer. E tudo isso foi muito bom, foi muito importante para a lapidação do povo, para a lapidação de todos. E assim hoje a fase racional, todos sentindo a proteção e as soluções do mundo do verdadeiro Deus, o mundo racional. Todos mudando para melhor e todos mais equilibrados, até chegar ao equilíbrio total de ser desenvolvido o raciocínio e se ligar ao mundo racional, porque tudo vai aos poucos. Nada pode ir assim de repente, como muitos desejam e querem. Tem que ir se preparando racionalmente para alcançar a magnitude de ser um aparelho racional e depois ser jubilado pelo mundo racional na máxima categoria da posição em que estiver desenvolvido, porque o desenvolvimento não é assim do dia para a noite. É aos poucos, naturalmente, para alcançar o grau de supremacia racional. Tem que dar o tempo necessário para haver o tempo necessário e o amadurecimento feito pela energia racional, porque são recuperados de uma fase de animal e o animal está muito embrutecido porque estava ligado ao magnético. O animal está muito embrutecido, então é recuperado pela fase racional e dentro da fase racional vai recebendo o tratamento racional. Nesse tratamento vai se desenvolvendo racionalmente, até passar de animal racional para racional, de racional para aparelho racional e de aparelho racional para o grau de supremacia racional. Então este tratamento é feito pela energia racional e pela natureza, por a natureza ser racional. Com a persistência na leitura, vence todos esses obstáculos da vida da matéria e todos chegarão lá, porque este é o conhecimento para a volta de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todo iniciante de cultura racional está muito embrutecido pela fase que estava de animal racional, embrutecido por estar ligado ao mal, à energia magnética. Então tem que ir limpando aos poucos, lapidando aos poucos para retirar toda essa carga magnética, para retirar toda a carga do animal racional. Portanto, não é assim como o seu desejo pede, pois saíste de uma fase doentia, que é a fase de animal, e entraste em outra fase, que é a fase de recuperação. E no estado de recuperação do corpo, está sendo retirada a carga animal, a carga magnética que estava em cima do animal, que o animal, por ser animal, estava em estado de embrutecimento e de rudez. O animal, por ser animal, é rude, e todo rude é um mau interpretador pela sua rudez. Pela sua rudez é confuso, pela sua rudez faz confusão de tudo, até que com o tempo, com a retirada do magnético do corpo, se torne completamente compreensível do que é racional. Mas no princípio, o animal, por ser animal, está muito embrutecido. Por estar muito embrutecido, é rude, e por isso, às vezes, no princípio, sente dificuldade de entender as coisas que estão tão bem claras, devido à rudez e devido a estar ligado à energia magnética. Energia magnética é uma das causas do desequilíbrio do animal racional. A natureza é o símbolo primordial da vida do animal de origem racional. Nessa formação simbólica, não podiam fazer deste simbolismo uma realidade sem ser, porque este simbolismo provém dessa natureza que aí está em estado passageiro. É uma suposta vida por serem feitos de uma outra suposta vida em estado de degeneração e deformação. E tudo que está em degeneração está em transformação pelo estado da multiplicação da degeneração. Então era um estado simbólico de períodos passageiros, de onde surgem as suposições de sua feitura. Por ninguém saber a origem desse estado simbólico. Nesse estado simbólico de vida, fizeram uma infinidade de suposições de caráter primaríssimo e por isso nunca puderam encontrar a definição real da vida, por nesse estado simbólico não estar a verdadeira origem da vida. E nessas conformidades de suposições, cada qual com suas suposições, para querer dar pareceres sobre a origem da vida, e nunca podendo encontrar a base essencial de racional, por transmitir pareceres supostos, suposições sem base e sem lógica.
Então ficou a vida neste ponto simbólico com uma infinidade de suposições, um supondo que a vida foi assim, originada assim, outros supondo que a vida foi originada dessa forma, outros supondo que a vida foi feita assim, outros supondo que a vida surgiu assim, deste ponto simbólico, uma infinidade de suposições, e desse ponto não puderam encontrar a verdadeira origem da vida. E assim até hoje toda a humanidade estava sem saber de onde vieram e como vieram, para onde vão e como vão. E não houve explicação da origem da vida, por a origem da vida ser muito diferente, e as suposições caíram todas no vazio. Então hoje estão sabendo com perfeição racional a verdadeira origem do porquê aí estavam como animais racionais. E é por isso que a confusão se generalizou de uma forma tal que, por não encontrar a verdadeira origem da vida, passaram então a julgar que a vida é essa mesma, porque ninguém nunca descobriu a origem da vida. E assim, vivendo até hoje, desconhecidos da verdadeira origem, por não conhecer, interpretaram mal em dizer que a vida é essa mesma, sem terem uma base comprovada e uma lógica com comprovações, porque nessa altura estavam esquecidos da realidade positiva, que não há efeito sem causa. Então foi derrubado o ponto de vista, firmado por muitos, que a vida era essa mesma, uma afirmação sem base e lógica. E assim, no julgamento do efeito sem causa, foram desfeitas todas essas teorias sem base e sem lógica, porque se existe o efeito é porque existe a causa. Na causa é que está a origem, e não a origem na própria vida, por acharem que a vida é essa mesma, como coisa que a origem estava na própria vida. Ainda mais dizendo que a vida não podia ser absoluta, e sim a vida surgiu de alguma causa, porque não há efeito sem causa. Então aí as teorias começaram a procurar o absoluto, encontrando o infinito e o transfinito, e por aí afora, sem também poder encontrar uma justificação. Então aí constatou-se os mistérios, e a vida até hoje era considerada uma coisa misteriosa, porque queriam descobrir a vida aqui do chão para cima, como coisa que a vida se originasse de baixo para cima, nunca que poderiam encontrar, como nunca encontraram. Hoje estão vendo e sabendo que a vida veio de cima para baixo e não de baixo para cima. Então lutaram muito e nada de positivo foi resolvido. Ficou a vida envolvida como uma coisa misteriosa, e hoje estão vendo que tudo veio de cima para baixo. E a razão desse imenso vácuo, habitado pelas energias elétrica e magnética, as energias espaciais, habitantes do espaço inferior, por ser habitado por duas energias deformadas, então no espaço inferior. Desse espaço inferior existe para cima do Sol outro espaço superior a esse, habitado por outra energia superior a esta, a energia racional mediadora. E dentro desse vácuo, desse espaço da habitação dessa energia, existindo corpos de formação diferentes do da Terra, por serem corpos de energia racional mediadora. Outro mundo, outras vidas, com corpos diferentes desses, que quando fazem suas evoluções, às vezes até são vistos. São corpos de vida própria. E essa energia mediadora racional fica abaixo do mundo racional. São os racionais que não se deformaram de todo, porque pararam no seu progresso, por sentirem que não iam bem, e os que continuaram e não quiseram paralisar vieram progredindo, até se extinguirem e se transformarem em outros corpos de vida, que é a causa dessa vida de matéria. E outros tantos que vieram evoluindo se deformaram em forma diferente, que são os habitantes do espaço que se colocaram em classe superior aos deformados da Terra. Então, a origem verdadeira é o mundo racional. Tudo veio de cima para baixo e não podiam encontrar a origem aí na Terra, de baixo para cima. Estudos e mais estudos, pesquisas e mais pesquisas, experiências e mais experiências para ver se encontrava a origem de baixo para cima.
perderam muito tempo, desanimaram por não encontrar a origem, porque tudo vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Dessa forma, ficaram sem descobrir a verdadeira origem da humanidade e plantaram um pedestal, firmando em dizer que a vida era essa mesma, por não poder encontrar a verdadeira origem da vida. E hoje estão vendo a grande confusão que fizeram por não conhecer o seu estado verídico, racional do porquê que assim são. Então formaram-se como grandes entendidos de tudo, mas completamente desconhecidos da origem de tudo, da origem da vida e da origem do mundo. Mas já há muito que essas teorias todas caíram no vazio, por serem teorias sem base e sem lógica, e sem provas e sem comprovações. E daí ficaram todos planejando o seu modo mais favorável e constituíram a vida de planos e experiências para chegarem a uma conclusão de poderem viver mais ou menos da melhor maneira possível, que tudo dependia de grandes experiências para novas descobertas e para a renovação de tudo e melhora de todos e de tudo, para se encontrarem em um estado de compreensão perfeita. E assim pesquisas e mais pesquisas, planos e mais planos, invenções e mais invenções, e tudo evoluindo cada vez mais, e tudo progredindo cada vez mais, até que realizaram esse grande presépio que aí está, e que tanta confusão tem trazido para todos. Esse emaranhado de ilusões, deste grande período de fantasias, nesse bosque de esperanças, nesse tabernáculo de aparências, daí surgiu este grande presépio que ninguém nunca mais teve paz e sossego. Todos atribulados, todos sem paz, todos sem sossego, e o grande presépio aí armado, e a vida se tornou desoladora, por todos sofrerem sempre, por tudo depender de sacrifícios imensos. Nesta luta, noite e dia, todos sempre em busca de dias melhores, e esses dias melhores sempre por encontrar. E a solução, envolvendo todos, a ganância e a ambição, idem. E daí o desespero, de todos quererem ser grandes e ninguém querer ser pequeno. Todos sobre o domínio da vaidade, que a vida se tornou cruel de uns contra os outros, devido à ambição e à ganância. Todos quererem ser grandes, ninguém querer ser pequeno. De forma travou-se uma luta entre todos, que ninguém mais teve sossego. E assim, neste lindo presépio, com grandes esforços, foram feitos. E hoje a grande tristeza de tudo ser fantasia, sonho e ilusão, e tudo muito passageiro, e as decepções desesperadoras, decepções de todo tamanho, devido à vaidade, à ganância e à ambição. Jogou uns contra os outros, e daí a causa do desassossego e das infelicidades e das monstruosidades e de todas as ruínas da humanidade. Tudo isso por não encontrarem a verdadeira origem da humanidade, que não podiam encontrar, porque ainda não estava a época de encontrar. Ainda não tinha chegado a fase para encontrar, e sim estava aí nessa fase de lapidação, fase de animal de origem racional. Estava aí nessa fase, sendo lapidados, até que viessem as mudanças naturais da natureza, e findando-se a fase de animal racional, e iniciando-se a fase racional. Então, na fase racional, iam encontrar a origem da humanidade, a origem de seu ser de racional. Como aí está a fase racional, a fase de onde vieram, como vieram, para onde vão, como vão e por que vão, porque tudo tem a sua época e a sua fase natural. Então chegou a fase racional, a fase do animal de origem racional, tomar conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem pelo desenvolvimento do raciocínio. A fase racional é a fase do raciocínio, é a fase do animal racional, é a fase do pensamento. O animal pensa porque nada conhece, e o racional não. Aliás, o animal pensa porque nada conhece, e o racional não pensa porque tudo conhece. Então, o desenvolvimento do raciocínio para tudo conhecer. O racional é positivo porque o racional tudo conhece, e o animal pensa, porque o animal nada conhece. Então tem que pensar em tudo. E essa é a fase racional, é a fase do raciocínio, do desenvolvimento do raciocínio.
Depois do desenvolvimento do raciocínio, é ligado ao mundo racional, e ligado ao mundo racional é orientado racionalmente, por estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, e por assim estar, quando esta máquina paralisar, que é o corpo, por estar ligado ao mundo racional, volta ao mundo racional, volta ao seu verdadeiro mundo de origem, e não pertencerá mais a este mundo inferior. A matéria teve o seu princípio e agora o seu fim, porque tudo na matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. Então, todos agora na fase racional, passando o animal racional, passando para a fase de recuperação. Todos sendo recuperados racionalmente e todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Nesse estágio de racional, na Terra, a vida é completamente equilibrada racionalmente. Por ser equilibrada racionalmente, tudo vai dando certo na vida de todos. Acabando os desacertos da vida de todos, por a vida ser racional, a vida dos desacertos é a vida do animal de origem racional, é a vida dos desacertos, por estar em lapidação. Então, quem está em lapidação está em desacerto, está em sofrimento, está em agonia, por estar sendo lapidado, por estar na fase de animal de origem racional, por estar ligado às duas energias, a qual não é a sua verdadeira, ligados à energia dos animais irracionais. Por estar ligado a essas duas energias, está em curto. E estando em curto, está em desacerto. E estando em desacerto, está em lapidação. Então, está aí a fase racional para a recuperação do animal racional. E nessa recuperação, está de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, tudo a seu tempo e a seu tempo. Aliás, e assim tudo a seu tempo e a seu tempo as fases. E nas fases iam encontrar a última fase da vida da matéria, que é a fase racional, a fase da verdadeira origem do animal de origem racional, que são os seres humanos que estão em lapidação, até que conhecesse o porquê que assim são na fase racional. Na fase racional não há segredos, nem mistérios, porque o mundo racional é o dono de tudo e de todos. Então, na fase racional, na fase do mundo racional, não há mistérios nem enigmas. Enigmas e mistérios somente na fase do animal, de origem racional. A fase do animal é que era a fase dos mistérios e dos enigmas, por ser animal. Na fase racional, solução perfeita, pura e limpa, definida de princípio a fim, de toda existência dessa deformação racional para o mundo racional, ser o dono de tudo. Por o mundo racional ser o dono de tudo, para o dono de tudo, não há mistérios nem enigmas. Então, racional tudo é e animal racional nada é. Animal racional é aí do chão e racional é de cima. Então, tudo está em cima, toda solução está em cima, no mundo racional. Toda a revelação de tudo, de princípio a fim, está no mundo racional. O mundo racional é a meta final. Quando desenvolverem o raciocínio, que estiverem ligados ao mundo racional, vão achar o mundo racional juntinho aqui de todos, por estarem ligados no mundo racional. A energia que abrange o mundo inteiro na fase racional é a energia racional. Sendo uma energia só, está tudo unido a uma coisa só. Então não está longe. Longe estava do animal racional e unido aos que estão ligados, porque tudo é uma coisa só, porque tudo é racional. Os que escolheram a virem surgir neste mundo inferior. Então, o racional inferior e o racional superior. Mas tudo é uma família só, porque tudo é racional. Degenerado, deformado e poluído, tudo é racional. E assim tudo e todos são de uma família só, racional. Por todos serem de uma energia só e por tudo ser de uma origem só. Então, tudo é racional. Racional inferior de um mundo inferior e racional superior de um mundo superior. Mas depois do raciocínio desenvolvido, está ligado, está unido ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, mais daqui um pouquinho, as grandes festas por todo o universo, por todos os cantos e por todos os lugares, louvando o racional superior. Isso mais daqui um pouquinho. A grande alegria da humanidade, do que há muito estavam esperando, e aí na terra em mãos de todos, para a salvação verdadeira de todos, para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Que maravilhoso, né, gente?
Você pode adquirir o livro Universo em Desencanto no www.culturaracional.com.br. É isso mesmo. www.culturaracional.com.br. Muito obrigada a todos. Salve, salve. Se inscreve no canal para ser notificado de quando for ter novos vídeos. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, por gentileza. Até mais. Salve.